A gente segue falando sobre a reforma da Previdência. As novidades exigem a atenção dos trabalhadores, principalmente daqueles que estão próximos de se aposentar. Tá aqui no estúdio, eu recebo uma advogada especialista em direito previdenciário, a Daniele Mello, e agora, no ar, o quadro Seu Direito. Já aqui comigo, né, na nossa mesa de café da manhã, Daniele, bom dia, viu, pra você. Bom dia, Bruna. São muitos detalhes, então acho que é por isso também que a gente, né, todo trabalhador, acaba ficando com muitas dúvidas, né? Quais são essas principais regras novas para quem deseja, para quem tá pensando em se aposentar? Então, Bruna, primeiro bom dia novamente. Bom dia. Bom dia a quem nos assiste. Na verdade, essa reforma está realmente dividindo a população. Aqueles que já estão no sistema trabalhando e aqueles que vão começar a trabalhar a partir da promulgação. Então, tudo realmente vai mudar. Vai haver a preservação dos direitos daqueles que já estão no sistema, já preencheram os requisitos para receber os benefícios. E para aqueles que vão começar a trabalhar, vão se inserir nessa nova sistemática, aí sim eles vão ter que preencher os requisitos dessa reforma, dessas regras novas que virão. Então vamos lá, quem cumpriu os requisitos para se aposentar diante, né, dessas regras atuais, mas ainda não se aposentou, tá tudo ok? Precisa se adaptar a alguma novidade? Como é? Então, para quem cumpriu os requisitos até a promulgação da PEC, tá ok, não precisa se preocupar. Ainda que não tenha requerido o benefício, o direito adquirido dele está preservado. Agora, tem a preservação também daqueles que ainda não cumpriram os requisitos, mas estão próximos, porque aí a PEC ela previu algumas regras de transição, para que não fosse tão rígido para aqueles que estavam no sistema, estavam com aquela expectativa de preencher os requisitos do sistema atual, aí vem, muda e então, vou ter que fazer tudo de novo? Aí a PEC, né, o legislador, ele teve essa preocupação de trazer essas regras que vai, digamos assim, balancear os direitos dos trabalhadores. Se a gente puder comparar, né, esses requisitos atuais e os novos, o que é que muda de um para o outro? Então, vamos lá. Tem diversas mudanças, mas o que é que a gente pode dizer que o que mais mudou? Primeiro, a idade mínima para a aposentadoria da mulher, que antes, até hoje, seria de 60 anos de idade e com a promulgação passará a ser 62 anos de idade. 62, então 62. Aumenta 2 anos aí. Exato. Segundo, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria do homem, que antes da promulgação, hoje, a regra atual é de 15 anos de contribuição e com a promulgação passará a ser 20 anos de contribuição. Tempo mínimo entre diversas outras regras. Exato. Essa é a principal, porque o que chama atenção é exatamente isso, a necessidade que o legislador viu de estabelecer uma idade mínima. Porque na regra atual, é possível que trabalhadores se aposentem sem ter uma idade mínima. Entendi. Um exemplo, hoje nós temos no Brasil, antes dessa modificação, uma aposentadoria chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o homem, se ele tiver hoje 35 anos de contribuição e a mulher 30, independentemente da idade, ele vai se aposentar. Isso é que muda, assim, né? Essa característica de que mesmo que a pessoa já tenha contribuído o tempo X, ela vai ter que ter uma idade mínima para poder se aposentar. Exato, essa é a grande mudança. Lembrando para quem está em casa, né, que o nosso contato do WhatsApp está aberto para você enviar suas dúvidas, tá? 991050400. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com a Daniela. E cada trabalhador tem uma situação única diante da reforma da Previdência. Acho que você disse, né, que agora vai ser bem destrinchado, né? Foi bem segmentado agora. Exato. É importante para o trabalhador que já está inserido no sistema que ele tome cuidado para verificar em qual regra de transição se encaixa melhor a sua situação. Então, é importante que ele procure o INSS para tirar as dúvidas e também os especialistas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje um trabalhador que está inserido no sistema, que ele teria expectativa de se aposentar sem idade mínima e com 35 anos de contribuição se homem. Com a nova sistemática, né, com a PEC, com a promulgação da PEC, o que é que vai acontecer? Ele tem diversas regras de transição, mas, por exemplo, uma delas é o seguinte, que ele vai ter que ter a contribuição mínima de 35 anos, mas aí também ele vai ter que preencher um outro requisito, que hoje não tinha,
por exemplo, os 96 pontos. E o que é esse tão famoso ponto? Todo mundo tá falando. Eu tô aqui só prestando atenção, porque de fato é muita coisa. Exato. Né? Esse novo requisito dos pontos, que hoje não tinha, é o preenchimento, é a soma, o somatório da idade mais o tempo de contribuição que ele tem no momento do requerimento da aposentadoria dele. Então, é só recapitulando. Hoje, a regra normal, 35 anos, independente do ponto, independente de idade. No momento da promulgação da PEC, a transição, 35 anos esse homem, mais os pontos. Ele tem que somar idade e tempo e dar 96 anos. Entendi. Para que ele possa se aposentar. Entendi. É bastante coisa. Lembrando para você que está em casa, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto por aqui. Aproveita para mandar sua dúvida para o nosso WhatsApp, que está aberto aqui. Daniele também vai ficar por aqui, né? Esperando que você encaminhe sua dúvida para o nosso WhatsApp, até porque a gente quer abranger todo mundo. 991050400. Aproveita aí e compartilha um pouquinho das suas experiências com a gente, tá? Só para a gente deixar bem claro, Daniele, a partir de quando essa reforma começa a valer, né? Vou segurar aqui. Essa é a última pergunta, que daqui a pouquinho eu volto com ela, certo? Para saber quando é que isso começa a valer de fato, tá bom? Segura aí que eu volto já já, tá? De volta aqui ao vivo com Mulher Demais, já direto para a nossa mesinha de café da manhã, onde eu recebo a Daniele, que é advogada especialista em direito previdenciário. A gente abriu o nosso WhatsApp para que os telespectadores encaminhem suas dúvidas sobre reforma da Previdência. Já agradecendo a quem está em casa, porque a gente está bombando de interações, porque é aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Muita gente ainda tem dúvida porque é tudo muito novo, né? Antes de começar com as dúvidas de quem está em casa, aquela pergunta que eu deixei lá no último bloco. A partir de quando começa a valer todas essas novidades? Então, Bruna, a partir da promulgação. O Congresso ele já poderia ter feito isso, mas estão aguardando o presidente retornar de uma viagem, porque, ao que parece, estão programando uma solenidade para que haja essa promulgação. Então, a gente só está realmente aguardando esse momento, que eles estão querendo fazer de forma diferenciada. Entendi, mas já foi aprovada, já está aprovado mesmo, só falta, Exato. de fato, bater o martelo. Está prevista, essa solenidade está prevista, eu consultei alguns sites, para o dia 19 de novembro agora. Então tá pertinho. Tá pertinho, bem próximo. Pertinho, então é bom a gente mesmo se familiarizar com o assunto para entender melhor, né? Exato. Por telefone a gente recebeu essa dúvida aqui. Quem tem 37 anos de serviço e a pessoa já está com 56 anos de idade, pode se aposentar diante dessas novidades? Pode. Esse é um caso típico daquele que já preencheu o requisito na antiga sistemática, nas antigas regras. Se for homem ou se for mulher, porque hoje para homem seria 35 anos o mínimo e para mulher 30. Então ele já tem o direito adquirido. Aproveita então que ainda não está valendo, né, a reforma de fato, ou então não precisa correr, já está ok? Olha, Bruna, já está ok. Se ele quiser continuar trabalhando, no momento que ele for requerer o benefício, é só ele lembrar lá o INSS, olha, o meu é da sistemática antiga, que vai que aconteça de acontecer algum erro no processamento do pedido dele, é só ele lembrar que o direito dele já é pela sistemática antiga. Entendi. Não tem problema. Beleza, então. Ó, mais uma dúvida aqui. A telespectadora disse: minha mãe recebe a pensão do primeiro marido dela e agora já tem 65 anos. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria dela mesmo sem ter contribuído com a Previdência? Dúvida boa, né? Bem interessante essa dúvida. Então, se ela não tem contribuição, infelizmente, ela não vai poder pedir a aposentadoria. Existe um outro benefício previsto na sistemática da assistência social, chamado benefício de prestação continuada, que é concedido para aquelas pessoas que não contribuíram e que são idosos a partir de 65 anos de idade ou deficientes, que não podem trabalhar e manter sua sobrevivência. Todavia, esse benefício é concedido para aqueles que não têm nenhum tipo de renda, que não é o caso dela, ela já recebe uma pensão. Entendi. Então, nesse caso, não entra nem na antiga regra, nem na nova. Exato, infelizmente. Beleza. Marlene também mandou aqui mensagem pra gente. Bom dia, viu, pra você. Ela disse: e para quem recebe auxílio-doença, quando é que posso me aposentar? Então, nesse caso da Marlene, ela tem algumas possibilidades. Se por acaso essa patologia dela que fez com que ela recebesse o auxílio-doença a torna inválida, ou seja, ela não pode trabalhar em nenhuma outra atividade, ela pode ter acesso ao benefício de aposentadoria por invalidez. Ou, se porventura, ela já preencheu o requisito do tempo de contribuição, no caso, de 30 anos, ou tempo e idade,
60 anos e 15 anos de contribuição, ela também vai poder se aposentar. Beleza, mais uma dúvida aqui. A pessoa disse, me tiram essa dúvida. Eu tenho 14 anos de serviço, tenho 60 anos de idade, eu tenho que esperar fazer 62, acredito que seja uma mulher, né? Ou quando completar os 15 anos de serviço, eu posso dar entrada na aposentadoria. O caso dela é bem interessante porque entra em uma das regras de transição prevista na nova PEC. Ela não preenche hoje o requisito para se aposentar, porque ela não tem um tempo de contribuição mínimo. Todavia, com a nova PEC, ela traz uma regra de transição específica para esses casos. Na PEC, ela diz o seguinte, quem já está próximo a preencher esse requisito, né, idade e tempo, ele tem que cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta. É tão complicado explicar isso, mas é 50% do tempo que falta para ela se aposentar até o momento da promulgação. Um exemplo, falta um ano. Então, ela tem que cumprir um ano mais 50%, ou seja, 6 meses. Para poder ter acesso ao benefício. Olha aí, ficou mais fácil agora de entender, né? Com exemplo, né? Com exemplo fica mais tranquilo. Mas uma telespectadora disse, tem um filho que fez 2 cirurgias de cabeça e ele tem direito a algum benefício da Previdência? É Fátima do Sertão que está fazendo essa pergunta, porque ela deu entrada nesse benefício e veio negado. Então, Fátima, é possível que ele tenha, mas aí nesse caso, é um caso que a gente teria que realmente ver o caso específico. Se ele contribuiu, se ele estava contribuindo quando estava no início dessa doença, teria direito a um auxílio-doença. Teríamos que ver esse outro requisito. Porque são casos mais específicos, Exato. né, Daniele? Entendi. Agora, mais uma pergunta aqui. Por favor, eu gostaria de saber como fica a aposentadoria especial. O esposo dela é cozinheiro, já tem 29 anos, contribuindo, né? Deu entrada com os PPP e eles negaram. Agora, em julho, deu entrada novamente e até agora não deram resposta. É o caso do esposo dela, né? Então, a aposentadoria especial é um benefício que vai sofrer grandes mudanças agora com a PEC. O caso da aposentadoria especial, nas regras atuais, era aquele caso que não tinha idade mínima prevista. Se ele preenchesse os 25 anos de atividade exposto a algum agente de risco, um agente salubre ou a periculosidade, ele já tinha acesso ao benefício. Com a PEC, agora também há o estabelecimento de idade mínima. Ele vai ter que provar 25 anos de exposição à atividade, mais 60 anos de idade mínima. No caso dele, como, segundo ela está informando, ele já preenche o tempo, né, os 29 anos de idade, ele já está com o direito adquirido na antiga sistemática. Então, aí o caso seria realmente para ver se esse PPP está, de fato, demonstrando a exposição aos agentes de risco. Teríamos que ver aí uma questão de prova, não mais de direito em si. Se, por acaso, de fato, há prova dessa exposição, ele tem direito, sim, ao benefício. Destrinchar melhor pode ser uma boa documentação. Orientação. Exatamente. Para ficar mais claro e aí ele consegue esse direito. Exato. Entendi. Nas regras antigas. Nas regras antigas, tem que deixar claro isso, né? Exato. Mais uma dúvida aqui, a pessoa diz que é professora, já contribuiu com 20 anos, tem 49 anos de idade, é funcionária da prefeitura concursada como auxiliar de serviços gerais, já com 10 anos de contribuição. A pergunta é, eu vou ter 2 aposentadorias? Quanto tempo ela ainda tem que contribuir pela prefeitura e como professora da rede privada? Temos aí um caso bem específico. Ela tem 2 funções, contribui pelas 2 funções. Como é que funciona nesse caso? Então, vou tentar ser bem objetiva. Dizer a ela que ela fique tranquila, por enquanto, em relação a esse cargo da prefeitura, porque prefeituras, municípios e estados não entrou com essas mudanças da PEC. Até agora eles não entraram. Existe uma PEC paralela tramitando no Congresso que talvez haja modificação, mas por hora não. Por hora ela continua com o regime dela, pode ficar tranquila. Em relação às contribuições que ela faz na rede privada, eu não me recordo, mas ela falou 10 anos de contribuição? Sim, sim. Nesse caso, se ela tem 10 anos de contribuição hoje, ela não preenche esse requisito hoje. Aí ela vai ter que entrar nas regras de transição. A gente vai ter que ver qual é a melhor para ela. Pode ser o preenchimento da idade mínima, que pode ser 56 anos, mais 30 anos de contribuição. Talvez não seja o caso dela, em razão da idade. Pode ser a regra dos pontos. Teria que ver se a somatória da idade dela, mais o tempo de contribuição, alcançaria os 86 anos. Ou, se ela não preencher nenhum desses requisitos, na nova regra de 62 anos, a idade mínima. Beleza, respondido então. Tem mais uma dúvida. Vê só,
Se a reforma for promulgada exatamente no dia 19, a pessoa completa 60 anos no dia 23. Entra na regra de transição? Interessante essa pergunta. Entra. Porque, infelizmente, no dia 19 ela não vai estar, não foi preenchido o requisito mínimo atual da idade, né, de 60 anos. Então, por poucos dias aí, ela vai entrar na regra de transição. É mesmo. E nesse caso, o que é que precisa fazer? Esperar os 2 anos, se for uma mulher, no caso? Nesse caso, a gente teria que ver o tempo de contribuição dela. Porque, se por acaso vai fazer 60 anos, mas já tem o preenchimento dos 30 anos, aí ela já pode ter acesso ao benefício. Só para frisar, quantos pontos mesmo? 86 para mulher. 86 para mulher, que soma a idade o tempo de contribuição com a idade. E a idade, exatamente. Só um adendo, Bruna. Lembrando que esses pontos eles vão ser aumentados a partir de 2020. A cada ano vai aumentando um ponto. Misericórdia, meu Deus. O que é que a gente faz? Não tem muito o que fazer, né? É se adequar às novidades. Exato. Mais uma pergunta aqui de telespectadora. Tenho 36 anos de contribuição, mas só completo o tempo para a regra que pretendo me aposentar, que é 86, 96, em março de 2020. Serei afetado ou prejudicado nesse caso? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a sistemática dos pontos, ela existe ainda hoje nas regras atuais, só que com uma roupagem diferente do que a PEC trouxe. A PEC trouxe como requisito mínimo para você ter acesso ao benefício. E hoje, essa sistemática dos pontos, ela é se você preenche esses pontos hoje, os 86 no caso da mulher, ela te dá direito a ter acesso a um benefício com uma renda melhor. Então é diferente a roupagem de hoje dos pontos do que virá na PEC. Mas nesse caso dela, ela já está preenchendo os requisitos na sistemática de hoje. Então, eu penso que ela não será afetada. Porém, eu não vou dizer ela que é uma resposta prontinha, porque o caso dela é bem diferente. Porque ela tem direito ao benefício hoje, mas ela só quer se aposentar posteriormente para que possa ter acesso a esse benefício de renda melhor. Então, de fato, é um caso interessante, mas que, assim, de pronto, eu diria que ela não seria afetada, porque ela já preencheu hoje os requisitos. Daniela, é um assunto, obviamente, muito novo, né? Demais. Muita gente tem dúvidas e acaba gerando uma polêmica também. Você consegue explicar o motivo de criar uma reforma como essa? Por que motivo se decidiu mudar o que a gente já tinha para essas novas regras? Então, essa é uma pergunta bem capciosa. Eu vou te dizer, repassar o que eu vi nas justificativas do projeto. Sim. Quando o governo ele mandou esse projeto, primeiramente, para ser votado na Câmara dos Deputados, ele trouxe algumas justificativas. E tem N justificativas. Algumas delas o envelhecimento da população, o fato da população estar envelhecendo, as pessoas estão trabalhando menos, né? Tem poucas pessoas em atividade, estão se aposentando mais, e poucas pessoas em atividade, porque a gente está tendo menos filhos e envelhecendo mais. Ah, entendi. Então, há necessidade de um equilíbrio no sistema. Esse foi um dos pontos que a PEC trouxe como justificativa. Outro ponto que ela traz como justificativa seria a necessidade de trazer uma certa democratização aos benefícios, no seguinte sentido, tirar alguns privilégios que existiam no serviço público, tentar equilibrar a igualdade, né, entre os trabalhadores do serviço público e os trabalhadores da rede privada. Essas são algumas justificativas que a gente vê no próprio texto da PEC. Sim. Então, eu tenho algumas opiniões pessoais, mas o que a gente pode ver, o que é oficial, fato, né? É isso. Entendi. A última pergunta agora, só para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Tenho 15 anos de contribuição e faço 60 anos daqui a 5 anos. Então, ela tem 55. Quero saber se eu entro na nova regra da Previdência. Ela reentra nas regras de transição. Continua. Que aí a gente teria, de fato, que ver em qual ela se encaixaria melhor. Ela pode entrar no do pedágio, ela pode entrar nos pontos. Só realmente vendo o
caso específico, mas com certeza na regra de transição. Beleza. Lembrando aos nossos telespectadores que a gente tem um canal dentro do Instagram que se chama IGTV, lá no @CorreioTV. Daniela, eu vou te pedir, porque teve muitas perguntas mesmo. Então, como aqui o nosso tempo acaba sendo limitado, lá no IGTV não é limitado. Você pode responder algumas dessas perguntas pra gente? Com certeza. Combinado, então, viu? Corre lá pro @CorreioTV, logo depois do programa, a Daniela vai trazer mais informações pra gente. Muito obrigada pela participação, agradeço, viu? Bruna. De verdade, muito legal. Muito obrigada. E volto mais vezes, que a gente quer tirar Só mais chamar. dúvidas. Beleza. Agora